E aí, rebanho, hoje é de trazer para vocês uma análise de livro e será A Pretensão do Conhecimento de Friedrich August von Hayek. E antes de qualquer coisa eu quero agradecer a LVM, porque isso aqui foi um presente. Esse e mais alguns livros que eu tenho aqui em cima foram presentes da editora, tá? Então muito obrigado. É importante para mim que tenha pessoas dispostas a patrocinar as ideias de propriedade, pessoas e empresas. Inclusive quem quiser ser patrocinador do canal pode fazer isso através do Apoia-se. Eu tô pensando aí futuramente como é que eu vou, sei lá, premiar as pessoas que fazem parte do Apoia-se, tá? Vocês também podem comprar livros através dos links que eu deixo nos comentários. Comprando através desses links, vocês ajudam a patrocinar o canal. E não necessariamente livros, qualquer coisa que vocês compram através dos links, vocês vão estar ajudando. Eu vou deixar o link de todos os livros que a LVM me enviou, tá? Mais uma vez, obrigado LVM. E agora sim, vamos para o livro. Eu não recomendo que comecem pela leitura desse livro aqui, para quem está começando a estudar a Escola Austríaca de Economia, porque, embora ele seja um livro muito curtinho e seja uma leitura muito rápida, muito fácil, tem poucas páginas, então tu consegue ler em 30 minutos ou 40 minutos. Bom, tem algumas complexidades aqui que eu acho que serão melhores entendidas por uma pessoa que já tem uma base mais ou menos do contexto histórico e contexto epistemológico, metodológico da Escola Austríaca de Economia. Tanto que quando eu estava lendo isso aqui, eu só conseguia lembrar da palestra do Hans Hermann Hoppe, que se chama também Ciência Econômica e o Método Austríaco, tem o mesmo nome do livro dele. Em dois momentos, o Hoppe diz o seguinte: a lógica nos diz muito pouco sobre a realidade, mas o que ela diz é imprescindível para que a gente possa compreender a realidade. E também diz o seguinte: se os economistas, os matemáticos, conseguem realmente prever a ação humana, eles conseguem fazer isso tão bem, então por que é que eles não são todos ricos? Por que eles não são milionários, assim como os empreendedores? Então, é porque meio que prever a ação humana não é uma ciência, é uma arte. Eu acho isso fantástico, eu consegui na mesma hora sentir a referência com Hayek, tá ligado? Achei isso, cara, muito bom. E se inicia aqui com o prefácio do Rothbard, tá? Para quem não sabe, isso aqui é um livro que é basicamente a transcrição do que o Rothbard, perdão, do que o Hayek falou quando ele ganhou o Nobel em 74. Então tem um pequeno texto dele no jantar de gala e depois tem o real discurso dele, mas tudo se inicia aqui com algumas coisas que o Rothbard tem a dizer sobre o Hayek. E é interessante porque, bom, a escola, uma das divisões da escola austríaca é justamente dos Hayekianos e dos Rothbardianos. Mas o Rothbard fala muito bem aqui do Hayek, tá ligado? Tem até uma parte no finalzinho que é bem emocionante, tá bom? Mas vamos lá. Ele já inicia botando a seguinte questão na mesa: se o histórico do Nobel era de ganhadores progressistas socialistas que defendiam algum tipo de intervenção estatal, então por que, sei lá, do nada o Hayek ganha, tá ligado? Foi uma surpresa muito grande. Mas bom, ele joga duas hipóteses aí na mesa. A primeira é porque na década de 70 teve alguma ruptura com os keynesianos, inclusive ele fala sobre isso no livro O que o governo fez com o nosso dinheiro, ou então é basicamente porque a galera do Nobel queria parecer realmente imparciais. Então eles dividiram o prêmio entre um socialista e um livre mercadista, porque nesse mesmo ano o Hayek teve que dividir o Nobel dele com um cara que era socialista, né? Embora o Hayek também fosse só um pouquinho sócia, mas vamos deixar isso aqui abstraído nesse vídeo, tá? E ele começa a falar sobre diversas obras e a importância de diversas obras do Hayek. Eu vou citar aqui algumas. Tem Preço e Produção no ano de 31, Teoria Monetária e Ciclo Econômico em 33, O Caminho da Servidão em 44, Individualismo e Ordem Econômica em 48, A Contra-Revolução da Ciência em 52, e tem algumas outras obras que eu não vou citar aqui porque o Rothbard próprio não cita, tá ligado? Ele diz o seguinte, deixa eu só abrir aqui na página: nós poderíamos continuar com muitas outras contribuições, mas muito já foi dito para apontar o grande alcance, a erudição e a riqueza das contribuições de Friedrich August von Hayek à economia e à filosofia política. Como seu grande mentor, Ludwig von Mises, Hayek persistiu com grande coragem em se opor ao socialismo e ao estatismo do nosso tempo. Mas ele não apenas afirmou uma oposição inabalável às modas atuais do keynesianismo, da inflação e do socialismo, ele, com nobreza, cortesia e grande erudição, prosseguiu com suas pesquisas para fornecer-nos os conceitos alternativos do que devem ser uma economia e uma sociedade livres. E aí, para finalizar, essa parte aqui eu achei muito bonito da parte do Rothbard. Hayek merece não apenas o prêmio Nobel, mas todas as honras que podemos conferir-lhe. Mas o grande tributo que podemos prestar a Hayek e a Mises é dedicar-nos a reverter a onda estatista e seguir em frente rumo a uma sociedade livre. Então, eu gostei muito desse finalzinho aqui, e aí é quando se dá início à fala do Hayek no jantar de gala. E ele já inicia dizendo que, velho, se ele fosse consultado acerca de um prêmio Nobel de Economia, ele meio que seria contra, tá ligado? Ele tinha alguns receios quanto a isso. Primeiro que, sei lá, velho, uma pessoa poderia, sei lá, ser escolhida, isso poderia alterar ali a questão
da moda econômica do momento. Então ele tinha um medo disso aí, e ele também tinha medo do poder, da autoridade que uma pessoa adquire quando se torna Nobel de Economia, tá ligado? Muita gente vai seguir esse cara, a mídia, os políticos, tipo, muita gente vai passar a acreditar em tudo que esse cara disser. E por mais que, sei lá, ele mantenha a consciência de que ele não é um ser supremo, dotado de toda a capacidade intelectual do mundo, de tanto a mídia, de tanto o governo, de tantas pessoas passarem a admirar, a acreditar nesse cara, é possível que ele próprio se convença que o conhecimento dele é absoluto. E aí ele propõe uma coisa muito peculiar aqui que demonstra completamente como as teorias hayekianas são fundamentadas, são calcadas em um tipo de humildade e integridade intelectual. Ele diz o seguinte: estou quase inclinado a sugerir que vós exijais dos laureados um juramento de humildade, uma espécie de juramento de Hipócrates, segundo o qual o premiado, em pronunciamentos públicos, nunca vá além dos limites de sua competência. Ou pelo menos, ao conferir o prêmio, vós deveríeis lembrar ao agraciado o sábio conselho de um dos grandes homens de nossa área, Alfred Marshall, que escreveu: os estudantes de ciências sociais devem temer a aprovação popular. O mal os acompanha quando todos os homens o elogiam. E isso aqui é muito interessante, tá ligado? Demonstra como é preocupante a questão da devoção das massas a um tipo de indivíduo, a um tipo de símbolo, tá ligado? Depois, o Hayek já começa a fazer diversas críticas a pessoas e a, como é que eu posso dizer, a metodologias científicas que acreditam que podem responder muitas coisas, só que infelizmente estão além da sua capacidade. E aí sobre a ciência econômica ele já deixa aqui uma coisa bem clara. A respeito do mercado e de outras estruturas sociais similares, que existem muitos fatores que não podem ser mensurados e sobre os quais temos, na verdade, apenas algumas informações muito genéricas e imprecisas, e porque os efeitos de tais fatos não podem, em dado momento, ser confirmados por provas quantitativas, são simplesmente descartados por aquelas pessoas que se comprometeram a aceitar apenas o que julgam ser a aprovação científica. Assim, continuam alegremente crendo na ilusão de que os fatores que podem mensurar são os únicos relevantes. Isso aqui é uma crítica, cara, muito clara, tá ligado? Não tem nada de tácito aqui, não tem nada de conhecimento tácito, é um conhecimento bem explícito a pessoas que acham que vão utilizar algum tipo de metodologia e essa metodologia é perfeita ao ponto de englobar qualquer tipo de conhecimento, tá ligado? Só que isso é absurdo, velho. A ciência econômica não pode ser fundamentada do mesmo jeito que ciências naturais, tá ligado? Não é do mesmo jeito da física, não é do mesmo jeito da química ou da biologia, tá ligado? Tem quantificações que não podem ser feitas, dados que não podem ser mensuráveis, tá ligado? Até mesmo porque, além do próprio dado do indivíduo, tem a interação que um indivíduo faz com o outro, tá ligado? Então tem uma distinção gigantesca entre elementos químicos ou forças físicas, tá ligado? É completamente diferente, não tem como tu englobar desse mesmo jeito. Até porque não tem como tu fazer um experimento científico aplicando isso à economia, um experimento social em que tu vai ter mais de um exemplo da experiência, sendo que as próprias pessoas mudam, o jeito como elas pensam muda de um experimento para outro, não tem como isso ser quantificado, tá ligado? A gente tem que aceitar isso aí. Infelizmente é assim. E mais pra frente, ele continua batendo, tá ligado? Isso que eu acho nele, que eu acho interessante nele, é que sempre calcado em um tipo de humildade. Enxergar a economia com um grau de humildade que destoa muito das pessoas que são cientificistas, tá ligado? E aí ele diz o seguinte aqui: na página 39. Devemos, é claro, prontamente admitir que o tipo de teoria que considero como a verdadeira explicação para o desemprego é uma teoria cujo conteúdo é um tanto limitado. Ele tem que aceitar isso aí, que é limitado, pois permite-nos fazer apenas prognósticos muito generalizados sobre os tipos de acontecimentos que devemos esperar em dada situação. No entanto, as consequências de teorias mais ambiciosas na política não têm sido muito venturosas. Confesso que prefiro um conhecimento imperfeito, porém verdadeiro, mesmo que deixe muitas coisas indeterminadas e imprevisíveis. Há um pretenso conhecimento exato, mas provavelmente falso. O crédito que a aparente conformidade aos padrões científicos reconhecidos pode dar para as teorias aparentemente simples, mas falsas, como demonstra o presente caso, tem sérias consequências. E foi aqui que eu senti uma referência muito grande lá no Hope, justamente dessa questão, né? A lógica não nos diz muita coisa sobre a realidade, mas o que ela nos diz é imprescindível. E ele continua falando sempre disso aqui, tá ligado? É basicamente um discurso onde você
vê diversos cientificistas e você faz uma crítica tão quase que não saía, tão geral a todos eles ali, que, cara, é como se caísse como uma luva, não só em 74, mas também agora, porque tem muita gente que acha que a ciência vai provar tudo, só que a ciência, como um método a posteriori, velho, ela tá longe de ser um conhecimento absoluto, tá ligado? Ela progride através da dialética. Tu tem um conhecimento e depois tu tem uma teoria que tenta provar ou refutar esse outro conhecimento e assim o negócio vai evoluindo. E para finalizar aqui, na página 42 ele diz algumas coisas que, poxa, tá ali na epistemologia, tá ligado? Que o ANCAP sente a epistemologia fluindo do livro assim. Porque, cara, eu sei que é até cansativo quando eu falo de epistemologia aqui no canal, só que não tem como tu desassociar a economia austríaca da epistemologia. Infelizmente é assim. Se você quer aprender mais sobre economia austríaca, você vai ter que entender o mínimo possível sobre epistemologia, tá ligado? Não tem como. O ideal é que aprenda o máximo possível, mas tu vai ter que entender pelo menos a questão do juízo e tal, ler pelo menos a introdução à crítica da razão pura, tudo isso vai ser muito importante. Mas vamos lá. Ao contrário do entusiasmo que as descobertas da ciência física tendem a provocar, as percepções que adquirimos do estudo da sociedade, na maioria das vezes, produzem um efeito deletério em nossas aspirações. Não surpreende que os nossos mais jovens e impetuosos colegas de profissão nem sempre estejam preparados para aceitar tal verdade. Depois, no próximo parágrafo, ele diz: o conflito entre o que, no atual estado de espírito, o público espera da ciência para satisfazer os anseios populares e o que ela realmente pode oferecer é uma questão muito séria, porque, ainda que todos os verdadeiros cientistas reconheçam as limitações do que são capazes de fazer no campo das ciências humanas, contanto que o público espere mais, sempre haverá alguns que aparentarão e talvez honestamente creiam que podem fazer mais do que lhes é possível para responder às demandas populares. Ou seja, vai ter uma galera esperando algum tipo de resposta da ciência, isso vai acabar influenciando alguns cientistas e eles vão achar que eles vão ter respostas para coisas que eles não têm, que sequer é possível adquirir a posteriori, através do método científico ou através do método empírico, tá ligado? Então, o que eu vejo aqui é o Hayek criticando muitas vezes um tipo de arrogância intelectual que muitos cientistas, cientificistas acreditam que tem, e também economistas que acreditam que podem utilizar métodos científicos a posteriori aplicados à economia, o que é algo completamente absurdo. Inclusive, isso é uma das coisas mais fundamentais em economia austríaca, são todas as teorias a priori, todas as deduções que partem dos axiomas, principalmente do axioma da ação, tá bom? E assim eu vou finalizando esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. É uma leitura muito rápida, muito simples, mas que tem nuances aqui que vocês só vão conseguir entender se vocês se aprofundarem um pouco mais, tá? Eu vou ficando por aqui, deixem o seu like, se inscrevam no canal, deem uma conferida nos links no comentário aí embaixo, tá? E eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e fui!